Boa noite, vereadores. Boa noite, os nossos guardas municipais. Obrigada pela presença, sempre. Aos nossos internautas, aos nossos servidores da casa. Daremos início à nossa sessão ordinária e solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhora Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna no pequeno expediente, no grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Armação dos Búzios, 16 de abril de 2019, 18 horas. Expediente. Ata da sessão ordinária do dia 16, de número 16/2019, de autoria da mesa diretora. Ementa a ata da sessão ordinária do dia 9/4/2019. Ata da sessão ordinária do dia 17, de número 17/2019, de autoria da mesa diretora. Ementa a ata da sessão ordinária do dia 11/4/2019. Veto de número 1/2019, de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Ementa. Dispõe sobre o veto total ao projeto de lei de número 85/2018, que regulamenta o atendimento aos usuários do programa Aqui Tem Farmácia Popular do Brasil, no âmbito do município de Armação dos Búzios e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 35/2019, de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Ementa. Dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 36/2019, de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Ementa. Dispõe sobre a alteração da Lei 1088, de 26 de março de 2015, e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 37/2019, de autoria da mesa diretora. Ementa. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos base para os cargos de nível superior e extingue a gratificação criada pela Lei 1188 de 2015. Projeto de lei ordinária de número 38/2019, de autoria da vereadora Gladys. Ementa. Dispõe sobre alterar a Lei 509 de 7 de dezembro de 2005. Requerimento de número 11/2019, de autoria do vereador Niltinho. Ementa. Dispõe sobre convocar o secretário de Obras e Saneamento, Paulo Abrantes Guedes Júnior, a esta Casa Legislativa para dirimir dúvidas sobre as obras da cidade, a questão de alagamentos, obras preventivas, planejamentos, drenagens, competência da Secretaria, obras em execução e obras paralisadas. Indicação de número 55/2019, de autoria do vereador Dida Gabarito. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que adote medidas necessárias para a instalação de lixeiras em locais estratégicos, em frente às escolas, ponto de vans e nas praças, no âmbito de sembraças. Indicação de número 56/2019, de autoria da vereadora Gladys. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que disponibilize mais um médico para a unidade de urgência da Rasa, que tem o nome do prédio Eva da Conceição Oliveira.
Indicação de número 57/2019, de autoria da vereadora Joyce Costa, ementa, expõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito que regulamente a atividade de bugueiros no município de Armação dos Búzios. Ordem do dia, requerimento de número 11/2019, de autoria do vereador Niltinho. Indicação de número 59/2019, de autoria do vereador Dida Gabarito. Indicação de número 56/2019, de autoria da vereadora Gladys. E indicação de número 57/2019, de autoria da vereadora Joyce Costa. Senhora presidente, feita a leitura da pauta. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Registrar a presença dos vereadores Adiel e João Carlos. Presenças registradas. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura dos memorandos. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Valmir Martins de Carvalho, memorando de número 17/2019, Armação dos Búzios, 16 de abril de 2019. Venho por meio deste informar a Vossa Excelência que, por compromissos anteriormente agendados, o vereador Valmir Martins de Carvalho não poderá estar presente na sessão ordinária do dia 16/4/2019. Estando certa a compreensão de todos, sem mais para tratar no momento, o vereador aproveita a oportunidade para elevar seus votos de estima e consideração aos nobres pares. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Gabinete do Vereador Miguel Pereira de Souza, memorando de número 12/2019, Armação dos Búzios, 16 de abril de 2019. Venho, por meio deste comunicado, informar a ausência do parlamentar na sessão ordinária do dia 16/4/2019, às 18 horas, devido a motivos pessoais. Atenciosamente, Rogério do Amaral, assessor parlamentar. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Gabinete do Vereador João Carlos Alves de Souza, memorando de número 9/2019, Armação dos Búzios, 16 de abril de 2019. Senhora presidente, venho através deste informar a ausência do vereador João Carlos Alves de Souza na sessão ordinária de 16/4/2019, em virtude de imprevistos de última hora. Vale do ensejo para renovar protesto e elevar estima e distinta consideração, atenciosamente, Érico Guimarães, assessor parlamentar. Senhora presidente, feita a leitura aos memorandos dos gabinetes do vereador João Carlos Alves de Souza, Miguel Pereira de Souza e Valmir Martins de Carvalho. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do resumo da sessão anterior. Resumo da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2019, abertura da sessão ordinária às 10h19. Ministra diretora, presidente, vereadora Joyce Costa, vice-presidente, vereador Dida Gabarito, primeiro secretário, vereador Josué Pereira, segundo secretário, vereador Valmir Nobre. Também registraram a presença na sessão os vereadores Cacalho, Gladys Nunes, Dom e Niltinho de Beloca. O vereador Miguel Pereira apresentou um memorando justificando sua ausência. Pequeno expediente, fizeram uso da tribuna no pequeno expediente, vereadora Gladys Nunes, vereador Dom, vereador Valmir Nobre. Projeto de lei complementar de número 5/2019, de autoria do senhor prefeito, foi encaminhado para a CCJR. O projeto de lei de número 34/2019, de autoria da vereadora Gladys Nunes, também foi encaminhado para a CCJR. Fizeram uso da tribuna no grande expediente, a vereadora Joyce Costa e a vereadora Gladys Nunes. Com autorização do plenário, a senhora presidente passou para a ordem do dia. A senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada regimental e os vereadores Cacalho, Dom, Gladys Nunes, Joyce Costa, Josué Pereira, Dida Gabarito, Valmir Nobre e Niltinho de Beloca registraram a presença na ordem do dia. Os projetos de lei de número 25 e 26 de 2019, ambos de autoria do senhor prefeito, foram aprovados por unanimidade. As indicações de número 51, 52, 53 e 54 de 2019 foram aprovados por unanimidade. Fizeram uso da tribuna na ordem do dia vereadora Gladys Nunes, vereador Josué Pereira, vereador Dom, vereadora Joyce Costa e vereador Niltinho de Beloca. A senhora presidente encerrou a sessão ordinária às 12h01, em nome de Deus. Senhora presidente, feita a leitura do resumo da sessão ordinária do dia 11 de abril de 2019.
Coloco em votação a ata das sessões ordinárias do dia 9 e 11 de abril. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 2 de abril de 2019. Ofício GAPRE de número 331/2019. Senhora presidente, cumprimentando nessa oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a mensagem de número 29, de 2 de abril de 2019, que versa sobre o veto total ao projeto de lei de número 85/2018, que dispõe sobre regulamentar o atendimento aos usuários do programa que tem Farmácia Popular do Brasil, no âmbito do município de Armação dos Búzios, e dá outras providências, certo da compreensão de Vossa Excelência e demais pares, válido seja para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Senhora presidente, dirijo-me a essa egrégia Casa Legislativa para respeitosamente comunicar a Vossas Excelências e pares que, no fulcro do artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolvi proceder ao veto total ao projeto de lei de número 85/2018, que dispõe sobre regulamentar o atendimento aos usuários do programa que tem Farmácia Popular do Brasil, no âmbito do município de Armação dos Búzios, e dá outras providências. Razões do veto. De acordo com a lição do ilustre Alexandre de Moraes, na obra de Direito Constitucional, edição, página 57, o procedimento de elaboração de uma lei ordinária denomina-se projeto legislativo ordinário e apresenta as seguintes fases: fase introdutória, fase constitutiva e fase complementar. A fase introdutiva é a iniciativa da propositura do projeto de lei. A fase constitutiva se caracteriza pela deliberação, votação, sanção ou veto da proposição, e a fase complementar pela promulgação e sua respectiva publicação. Tendo em vista que o projeto de lei já foi objeto de deliberação e votação, o ato seguinte do procedimento de elaboração de norma é a sanção ou veto do mesmo. Cumpre-me como chefe do Poder Executivo sancionar expressa e tacitamente o projeto de lei ou vetá-lo integral ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 66 da Constituição da República. Enquanto a sanção e aquiescência do projeto, o veto é prerrogativa constitucional conferida ao chefe do Poder Executivo, tendo por finalidade cessar o processo de formação de uma norma jurídica, devendo sempre ser justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade ao interesse público. A sanção e o veto decorrem do princípio constitucional da separação dos poderes e se apresenta como verdadeira ferramenta de controle da constitucionalidade preventivo. No Brasil, o controle preventivo de constitucionalidade é realizado sempre dentro do processo legislativo, é uma das hipóteses pelo Poder Legislativo, comissões de Constituição e Justiça, e outra pelo Poder Executivo, veto jurídico. Desta forma, o presente parecer cinge-se ao exame de constitucionalidade do projeto de lei de número 85/2018, a fim de instrumentalizar a sanção ou veto do mesmo, sem prejuízo do posterior exame de contrariedade ao interesse público. No que tange o procedimento legislativo, faz-se perquirir, primeiramente, na fase introdutória, a iniciativa da propositura do veto de lei que se deu por quem era competente. É disso que são competentes para propor leis os vereadores, as comissões parlamentares, o prefeito da população, através de iniciativa popular, é subscrita por 5% dos eleitores esta última prevista no artigo 62 da Lei Orgânica Municipal. Contudo, nosso ordenamento jurídico dividiu em competências de acordo com a pertinência temática, sendo certo que algumas matérias somente podem ser objeto do processo legislativo federal ou estadual, em outros casos só pode ser iniciada especificamente por algum dos poderes constituídos. Essa reserva de competência é imprescindível para garantir que o princípio da separação dos poderes seja respeitado. No que pese a pertinência da matéria, o excelentíssimo secretário de Saúde manifestou
a sua contrariedade à aprovação do projeto pela inviabilidade técnica, uma vez que o município não tem gerência quanto ao programa Farmácia Popular do Brasil. Informa ainda que, quanto à fiscalização, conforme a portaria 111/2016, parágrafo 2º, as farmácias conveniadas têm autonomia no controle de estoque e critérios de comercialização. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição da República dispõe que são de competência privativa do Presidente da República as leis que tratam sobre a organização administrativa e a criação de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autarquia e aumento de sua remuneração. Artigo 61. Iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 1º, fixem ou modifiquem os efeitos das Forças Armadas, inciso 2º, disponham sobre a criação dos cargos ou funções de empregos públicos na administração direta autárquica ou aumento da sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos de pessoal da administração dos territórios. Seguindo o princípio constitucional da simetria, o artigo 79, inciso 6 da Lei Orgânica Municipal, prevê como competência privativa do prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Artigo 79, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, segue pelo princípio da simetria constitucional o artigo 145, inciso 6 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 145, compete privativamente ao governador do Estado, inciso 6º, dispor sobre a organização e funcionamento da administração estadual na forma da lei. No mesmo sentido, são os seguintes julgados pelo STF. Ementação direta de constitucionalidade, lei alagoana de número 6.153, de 11 de maio de 2000, que cria o programa de leitura de jornais e periódicos de sala de aula a ser cumprido pelas escolas da rede oficial e particulares do Estado de Alagoas. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre a organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei, iniciativa parlamentar que afronta o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha E da Constituição da República, a alterar a atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, princípio da simetria federativa das competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa procedente, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente ADI de número 2329, Alagoas, relatora ministra Carmen Lúcia. Ementa de ação direta de constitucionalidade, lei 6.835 de 2001 do Estado do Espírito Santo, inclusão dos nomes de pessoas físicas jurídicas inadimplentes na Serasa, CADIM e SPC, atribuições da Secretaria de Estado da Fazenda, iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa, inconstitucionalidade formal, lei 6.865/2001, de iniciativa da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele Estado. À luz do princípio da simetria, são iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que versam sobre a organização administrativa do Estado, podendo a questão referente à organização e o funcionamento da administração estadual, quando não importar um aumento de despesa, a ser regulamentada por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º e artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, inconstitucionalidade formal por vista de iniciativa de lei ora acatada. ADI de número 2857, Espírito Santo, relator ministro Joaquim Barbosa. Ação direta de inconstitucionalidade, lei do Estado de São Paulo, criação do Conselho Estadual de Controle e Fiscalização de Sangue, COFSAN, órgão auxiliar da Secretaria de Estado de Saúde, lei de iniciativa parlamentar, vício de iniciativa, inconstitucionalidade reconhecida, projeto de lei que visa a criação de estrutura de organização da administração pública, iniciativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição da República, princípio da simetria, procedente do STF,
ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual Paulista de número 9080/95, ADI 1275, São Paulo, Tribunal Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski. Ação direta de inconstitucionalidade da Lei Estadual de número 10.539/2000, Delegacia de Ensino, denominação de atribuições, alteração, competência da Administração Federal, simetria, observância, obrigatória pelos Estados-membros, veto, rejeição e promulgação da lei, vício formal, matéria reservada direta do Poder Executivo. Delegacia de Ensino, alteração da denominação e das atribuições da entidade, iniciativa de lei pela Assembleia Legislativa, impossibilidade, competência privativa do chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo sobre matérias pertinentes à administração pública. Observância pelos Estados-membros disposições da Constituição Federal em razão da simetria, vício de iniciativa, alteração da denominação das alterações do órgão da administração pública, lei oriunda do projeto da Assembleia Legislativa, veto do governador do Estado, sua rejeição e promulgação da lei, subsistência do atentado à competência reservada ao chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, vício formal insanável que não se convalida, ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, lei de número 10.539, de 13 de abril de 2000, Estado de São Paulo, ADI de número 2.417, São Paulo, Tribunal Pleno, relator ministro Maurício Correia. Destarte, é forçoso reconhecer a inconstitucionalidade do projeto de lei por violação do princípio constitucional da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição da República. Artigo 2º, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Por todo o exposto, à vista das razões, horas explicitadas, demonstrando os óbices que impedem a sanção do texto aprovado, vejo-me compelido a vetá-lo na íntegra. Assim sendo, devolvo o assunto à apreciação dessa egrégia Câmara, certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, renovo, na oportunidade, meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, André Granato Nogueira da Gama, prefeito. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 5 de abril de 2019, ofício GAPERI de número 342/2019. Senhora Presidente, passo às mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa egrégia Casa Legislativa a mensagem de número 31/2019, respectivo projeto de lei que dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, e da outras providências. Vale-me da oportunidade para renovar Vossa Excelência e dignos pares, meus protestos elevados à consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectiva ao projeto de lei anexo que dispõe sobre a criação da Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de grande relevância, na medida em que cria a Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais. Esse órgão colegiado pertence à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, detentora de autonomia, convicção e decisão, instituído a competência do órgão, bem como a sua composição. Se faz necessário esse projeto de lei, pois objetiva julgar os recursos interpostos contra as sanções administrativas impostas por infração à legislação urbanística vigente que foram aplicadas pelos agentes fiscais de urbanismo, agentes de fiscalização de urbanismo da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. São estas, senhora Presidente e senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo merecerá de luzes e edis a sempre acurada e percunisciente análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar a Vossas Excelências e demais pares minhas demonstrações de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito.
A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica criada a Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa estabelecidos na Constituição Federal, no seu artigo 55, inciso. Artigo 2º, a Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, é um órgão colegiado competente da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e detentora de autonomia, convicção e decisão, tendo por finalidade julgar os recursos interpostos contra as sanções administrativas impostas por infração da legislação urbanística vigente, aplicadas pelos agentes de fiscalização urbanística da Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. Artigo 3º, compete à Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, inciso 1º, analisar e julgar os processos administrativos de recursos interpostos em faces de auto de inflação lavrados pelo agente fiscal de urbanismo. Inciso 2º, solicitar informações complementares à Coordenadoria de Análise e o Licenciamento e à Coordenadoria de Fiscalização Urbanística relativas aos processos oriundos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, objetivando uma melhor análise e instrução do processo. Inciso 3º, encaminhar a Coordenadoria de Análise e Licenciamento e a Coordenadoria de Fiscalização Urbanística informações decorrentes de irregularidade observadas nos processos e sugerir a adoção de providências. Inciso 4º, formular seu regimento interno. Inciso 5º, verificar a matéria de ordem pública, notadamente o Instituto da Prescrição e, quando necessário, proceder ao julgamento. Artigo 4º, a JARAF será composta por 3 integrantes efetivos e 3 suplentes, observando a seguinte disposição. Inciso 1º, 1 para exercer a presidência do JARAF e sua suplência. Inciso 2º, 2 para comporem a relatoria e suas suplências. Artigo 5º, os membros da JARAF serão designados por ato de livre nomeação do prefeito, escolhidos dentre os servidores ocupantes do cargos efetivos ou comissionados que possuam um nível superior e de preferência com conhecimento da legislação urbanística do município para um mandato de 2 anos, podendo haver a recondução uma única vez pelo mesmo período. Parágrafo único. A JARAF disporá também de um secretário com atribuição exclusiva. Artigo 6º, cada membro integrante da JARAF, efetivo ou suplente em exercício, fará jus ao recebimento de jetões. Parágrafo 1º, o valor do jeton será de R$ 250 por comparecimento à sessão de julgamento. As sessões da JARAF serão realizadas uma vez por semana. Artigo 7º, a estrutura, a organização e funcionamento da Junta Administrativa de Recursos de Autuações Fiscais, JARAF, criada no artigo 1º, serão estabelecidos no regulamento desta lei. Artigo 8º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura na cidade de Armação dos Búzios, Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 8 de abril de 2019, ofício GAPRE, de número 345/2019. Senhora Presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, a mensagem de número 32/2019, respectivo projeto de lei, que dispõe sobre a alteração da lei de número 1088, de 26 de março de 2015 e da outras providências. Vale-me da oportunidade para renovar Vossas Excelências e seus dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa a mensagem respectiva ao projeto de lei complementar em anexo, que dispõe sobre a alteração da Lei 1088, de 26 de março de 2015 e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de grande relevância, na medida em que busca alterar a Lei 1088 de 2015, haja vista erro material de metragem total da área do terreno que foi desmembrado pela construção da dupla escola estadual. Verifica-se que a área descrita na lei diverge da área mencionada na certidão de primeiro ofício notorial, registro de Cabo Frio. Isto posto, se faz necessária a alteração da referida lei, pois a inexatidão
da área impede as tratativas e prosseguimento da construção da unidade escolar. São essas, senhora presidente, senhores vereadores, as razões que justificam a apresentação do vertente projeto, que estou certo merecerá de luzes edistas, sempre acurada e percunciente em análise. Finalmente, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a essa Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Aproveito para reafirmar a vossas excelências minhas demonstrações de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, prefeito. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve, artigo 1º, fica alterado o artigo 1º da Lei 1088, de 26 de março de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação, artigo 1º. Fica desafetada a destinação original de uso público constante no artigo 28, inciso 8º, parágrafo único do artigo 154 e o parágrafo 4º do artigo 156 da Lei Orgânica Municipal, de uma área de terreno constituída com a área de praça pública de 16.662,24 metros quadrados, fruto do desmembramento de maior porção praça original com 67.997,24 metros quadrados, com a seguinte descrição: partido da esquina formado pela Rua Flecheiras, antiga Avenida do Canal, com a Avenida José Bento Ribeiro Dantas, antiga Avenida Penetração, medindo 99,12 metros de frente para a Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em dois segmentos, 50 metros em linha reta e 49,12 metros em curva em raio de 110 metros. Chegando ao ponto inicial, originária do loteamento Bahia Blanca, Enseada Azul, que encontra-se inscrito no cartório segundo ofício de registro de imóveis de Cabo Frio, RJ livro 8-C, folhas 287, sob o número 24, e a área sobre a qual encontra-se dito loteamento foi adquirido conforme livro 3-G, as folhas 100, sobre o número 26-24, para construção da dupla Escola Estadual de Armação dos Búzios, descrito no terreno após desafetação, área desafetada, dupla Escola Estadual. Área de Praça 1 com 16.622,24 metros quadrados, fundo de desmembramento de maior porção, praça original com 67.997,24 metros quadrados, com a seguinte descrição: partindo da esquina formado pela Rua Flecheiras com a Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Terreno da UERJ, 97,50 metros de fundos para o terreno desafetado e destinado ao Centro Vocacional Tecnológico CVT e 172,20 metros na área lateral direita, confrontando com a Rua Flecheiras, antiga Avenida do Canal, chegando ao ponto inicial. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, mesa diretora, projetos de lei de número 37/2019, e a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve, artigo 1º, fica incorporado aos vencimentos dos servidores ocupantes dos cargos de técnico legislativo, procurador jurídico, controlador e jornalista, o percentual de 35% previsto nas gratificações constantes na Lei 1188/2015. Artigo 2º, revoga-se a Lei 1188/2015. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa: o presente projeto de lei visa incorporar gratificações concedidas aos cargos citados na forma do artigo 45, parágrafo 2º da Lei Complementar de número 15/2007, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Armação dos Búzios, Sala das Sessões, 15 de abril de 2019. Presidente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Primeiro secretário, vereador Josué Pereira dos Santos.
e segundo secretário, vereador Valmir Martins de Carvalho. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projeto de lei de número 38/2019. A Câmara Municipal de Amação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve o artigo 1º, fica alterado o artigo 1º da Lei 509, de 7 de dezembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte leitura. Artigo 1º, torna obrigatória a fixação de lista em local de fácil visualização do público, com nome, especialidade, dias e horários de início e término da jornada de trabalho e 2 intervalos de refeição e descanso dos médicos plantonistas do Hospital Municipal, Posto de Saúde, Módulo Médico de Saúde do município. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as posições em contrário. Justificativa. Abaixo segue alguns artigos extraídos do Código de Ética Médica. Artigo 8º, é vedado ao médico afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. Artigo 9º, é vedado ao médico deixar de comparecer ao plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento. Parágrafo único. Na ausência do médico plantonista substituta, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. Não há legislação específica sobre o tempo de repouso do médico plantonista. Contudo, a CLT, consideração das leis de trabalho, dispõe que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação, no qual será de no mínimo 1 hora. Entendemos que cabe ao médico plantonista permanecer em condições para prestar atendimento, salvo os períodos de descanso. Com a transparência dos horários de descanso dos médicos plantonistas, poderemos evitar transtornos tanto aos usuários como aos profissionais. Diante do exposto, rogo aos nobres pares a aprovação da matéria, Sala das Sessões, 5 de abril de 2019, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida, requerimento de número 11/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que esse subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 118, parágrafo 3º, inciso 12 do Regimento Interno, requer a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, convocando o secretário de Obras e Saneamento, Paulo Abrantes Guedes Júnior, a esta Casa Legislativa para dirimir dúvidas sobre obras da cidade, a questão de alagamentos, obras preventivas, planejamentos, drenagens, competência da Secretaria, obras em execução e obras paralisadas. Justificativa. Solicitamos a presença do senhor secretário de Saneamento e Obras, Paulo Abrantes Guedes Júnior, dessa Casa Legislativa, para que seja ele perguntado sobre as obras da cidade, a questão de alagamentos, obras preventivas, planejamentos, drenagem de competência da Secretaria, obras em execução e obras paralisadas. Sala das Sessões, 15 de abril de 2019. Vereador autor Newton César Alves de Almeida. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 55/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador Adiel da Silva Vieira, que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesa o envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que adote medidas necessárias para a instalação de lixeiras no bairro de Sembraças, sobretudo em locais estratégicos em frente às escolas, ponto de vães e nas 2 praças. Justificativa. Tal pedido se justifica visando melhorar o sistema de limpeza e higiene nas ruas do bairro, para que o lixo não seja jogado no chão, ocasionando, além da sujeira, entupimento de bueiros e evitando também o alagamento com a água da chuva. Pelo exposto, rogo aos nobres pares que aprovem a matéria em epígrafe, Sala de Sessões, 15 de abril de 2019, vereador autor Adiel da Silva Vieira. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, indicação de número 56/2019.
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que isso subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que disponibilize mais um médico para a unidade de urgência da Rasa, Eva da Conceição Oliveira. Justificativa, considerando que o bairro da Rasa é o maior bairro de Armação dos Bujos e só dispõe de um médico para atender todo o bairro, considerando que muitos moradores ficam sem atendimento, pois o médico deixa de atender para estar no intervalo, no descanso ou no almoço, considerando as diversas denúncias no meu gabinete sobre a falta de médico. Sala das Sessões, 15 de abril de 2019, vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 57/2019, a vereadora que isso subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que regulamente a atividade de bugueiros no município de Armação dos Búzios. Justificativa, a presente indicação visa contribuir com o turismo local. A atividade de bugueiros já existe há muitos anos e é utilizada na forma de city tour, possibilitando conduzir turistas e organizar roteiros, proporcionando a esses turistas conhecer pontos de interesse distintos e turísticos, além de movimentar a economia da cidade e gerar renda para as famílias desses profissionais. Estabelecer a padronização no serviço com a regulamentação da atividade irá contribuir para o correto funcionamento de uma atividade que já é exercida nos litorais do país e que atrai os turistas nacionais e de outros países. Sala das Sessões, 15 de abril de 2019, vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhora presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Passemos agora para o uso do pequeno expediente, para a explanação dos vereadores inscritos. Convido a vereadora Gladys Nunes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, quero aqui desejar uma boa noite ao pessoal da assistência, ao pessoal do Facebook, a TV Câmara, aos funcionários da casa e aos nobres vereadores. Quero dizer que eu me sinto muito honrada com a presença do seu Cláudio, né, que passou por uma dor muito grande de perder sua esposa, a Fátima, né, na flor da idade. A Câmara sentiu muito. Então, para a gente hoje é até uma honra ter o senhor aqui. Bom, eu propus, né, uma lei na Câmara, ela foi aprovada por unanimidade, e hoje veio com veto do senhor prefeito, né, o prefeito André Granado. Né? Bom, eu vou aqui discutir um pouquinho, né, sobre o projeto. Então, senhores vereadores, não sei se os senhores tiveram tempo de analisar o veto do meu projeto de lei 85/2018, que dispõe sobre dar maior visibilidade do programa Farmácia Popular. O programa expõe a lei é para expor a lista de medicamentos gratuitos e com descontos na qual as farmácias são obrigadas a colocar. Veja o que diz a lei. No artigo 1, as farmácias e drogarias credenciadas junto ao governo federal no programa aqui tem farmácia popular no Brasil, no âmbito do município de Armação dos Búzios, ficam obrigadas a disponibilizar atendimento exclusivo aos usuários do programa. Segundo, expõe em área visível a relação de medicamentos e correlatos oferecidos gratuitamente com os devidos descontos do programa, pelo programa. Artigo 2. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará nas unidades de saúde material informativo em relação das farmácias e drogaria credenciadas no âmbito do nosso município. Artigo 3, o não cumprimento. A farmácia vai ter que pagar 1.000 UPFM de multa. Quer dizer, o município vai ganhar, né,
Parágrafo único. Em caso de reincidência, fica o estabelecimento sujeito a perder o alvará. Se eu não estou enganada, Búzios só tem 2 farmácias credenciadas a esse serviço. O município só precisa informar as farmácias que, a partir da aprovação desta lei, eles terão que expor a relação de medicamento. É só isso. Gratuito. Seria um meio de reduzir custos com medicamentos, já que, incentivando os usuários a procurar as farmácias populares, estaremos poupando, além de aquecer o comércio farmacêutico local. Ninguém perde. As farmácias recebem do governo federal e o município vai economizar nos medicamentos. E a população ganha mais uma opção para suprir as suas necessidades. Conheço famílias que compram fralda, que é uso contínuo, sem saber que existe esse programa. Eu estive na Travessa 15, na casa do seu Chico, onde a esposa falou assim: vereadora, nós não temos fralda nos módulos médicos de família nem na farmácia. Aí eu falei assim, mas ele é uso, lógico, né? Eu perguntei, né? Mas ele é uso contínuo, porque ele está entrevado numa cama pelo derrame. Ela, sim, vereadora. Falei, não, mas a senhora não precisa ir na prefeitura nem no módulo médico de família. Só a senhora ir na farmácia popular. Ela, mas como assim? Eu não preciso pagar? Porque os vizinhos e a igreja estavam fazendo vaquinha para comprar fralda. E ela não precisa comprar. Aí ela pegou um laudo, foi lá no cartório, registrou, e hoje ela está pegando fralda na farmácia, de graça. É só isso o meu projeto. Bom, ficam sem remédio de pressão porque não conhecem seus direitos. O remédio de pressão é de graça. Não faz sentido o executivo vetar o projeto na íntegra. Não existe invasão de competência. É dever do município e da PROCON fiscalizar. Conto com o bom senso dos nobres pares para que estejamos tomando a decisão correta. Que isso aqui é para ajudar o próximo, principalmente a área mais carente. Reflitam e vejam a importância que tem para a população isso aqui, ó, um simples projeto de lei vetado pelo prefeito, né? Aqui está a lei. Antes de colocar aqui, eu procuro, né, ter um doutor Caleb, que é meu advogado, ele procura tudo direitinho. Então, eu conto agora da gente derrubar esse veto, porque é muito triste a gente não conhecer as leis, né? Então, é muito triste a gente ver pessoas sofrendo e a gente poder ajudar, está aqui na nossa mão, né? Então, essas são minhas palavras e eu conto com a derrubada do veto. Muito obrigada. Convido o vice-presidente vereador Dida para que assuma a presidência e eu faça também o uso do pequeno expediente. Convido a vereadora Joyce Costa ao uso da tribuna. O seu tempo regimental é de 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, assistência, os internautas. Hoje a gente tem aqui presente, aí eu vim falar, né, nesse pequeno expediente, que é justamente sobre as matérias da pauta, com relação à regulamentação da atividade de bugre na nossa cidade, com o City Tour. Obrigada pela presença dos senhores. E é uma regulamentação de uma atividade que já é exercida. A gente fez algumas reuniões ao longo de 2017 para cá, não foram poucas, está aqui o Felipe, os nossos amigos Eliel, seu irmão, o nosso outro amigo, acabei esquecendo o nome. Então, a gente vem conversando há bastante tempo, e não é de hoje que a gente fala sobre esse assunto, mas que é uma atividade que acaba sendo feita não só aqui na nossa cidade, mas de suma importância porque não só os turistas que vêm para cá, mas eu tenho certeza que alguns de nós, quando viajamos a outras cidades e que também exercem e que têm essa atividade acontecendo, nós também fazemos, né? Eu mesma fui para Maceió e a gente teve o City Tour passando lá naqueles coqueiros, né?
naquela areia fininha, branca. Então, por que não termos a regulamentação? Então, na verdade, isso é para reconhecer a atividade, trazer também segurança aos turistas, que é diferente da atividade que é exercida ou que se tem das agências. As agências alugam os bugres e aí o turista ele pega aquele carro, sai. Infelizmente, a gente acaba tendo alguns acidentes na cidade e que, na verdade, o que a gente constatou não foram com os motoristas e os que hoje praticam o City Tour com o seu bugre próprio, mas de algum turista que alugou e aconteceu algum acidente, infelizmente. Mas a gente tem visto o cuidado dos motoristas. Eu creio que essa regulamentação, vereadores, vai permitir uma padronização. Eu acho que, a partir disso, também, os que hoje já existem podem se associar, podem padronizar os carros, né, podem estar uniformizados, de maneira que o turista identifique que ali é uma associação e fique tranquilo de sair e fazer aquele city tour com o motorista, com o bugueiro, vamos dizer assim, né, o bugueiro. Então, eu acredito que hoje já acontece, eles já passam pelo CTT, que é a Coordenação de Trânsito e Transporte, eles já recebem o selo para estarem trabalhando, e o que falta realmente é a gente entender ou buscar no Executivo essa regulamentação para que haja uma segurança não só para eles, não fiquem aí preocupados de, num próximo verão, vir um ordenamento ou um choque de ordem e dizerem, ó, vocês não vão poder fazer algo que eles vêm fazendo o ano inteiro. Algo que na baixa temporada, que é o osso, eles continuam fazendo porque isso é o ganha-pão deles. Então, é um bom senso. Assim como nós estamos aqui intermediando a regulamentação dos aplicativos, né, do transporte de passageiros, transporte privado, através de Uber. Até puseram aí uma notícia velha que saiu no G1 de 2016, dizendo que a Câmara era contrário ao Uber. Pelo contrário. Na verdade, nós fomos procurados pelos taxistas, a Associação dos Taxistas, como também pelos motoristas de aplicativo, para que um protegesse ao outro. Porque nós chegamos a ter aqui na alta temporada e feriados prolongados 40 carros de fora. E a regulamentação não é colocando limites no número de motoristas que façam atividade por aplicativo. De jeito nenhum. Nós conversávamos sobre isso, vereador Dida. Não tem número. Quem quiser amanhã, ano que vem, 2021, entrar com o aplicativo, poderá entrar, porque não tem limite. Agora, o que se propõe é que já tem em outras cidades que o próprio aplicativo ele impeça que outros carros de outras cidades façam Uber aqui dentro. Façam, vamos dizer, o transporte aqui dentro. Então, não impede que alguém que venha de Campos venha fazer aqui, volte daqui para Campos, não impede, não. Agora, se nós temos hoje um número, né, expressivo de atividade bugre, assim como nós temos também de aplicativo, que nós regulamentemos os nossos moradores que já fazem a prática da atividade. Então, o nosso pedido é esse. É um pedido para todos os vereadores, que nós somemos força para isso, para conseguirmos que o Executivo regulamente. É uma força-tarefa nossa da Câmara como intermediadora desse assunto. Obrigada, vereadores. Encaminho os projetos de veto, número 1/2019, projetos de lei números 35, 36, 37 e 38, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Passamos agora para o uso do grande expediente, nos 15 minutos. Convido a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, seu tempo regimental é de 15 minutos. Bom, todo mundo sabe que eu tenho investigado muito a saúde de Búzios. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a vereadora Gladys, né, está no segundo expediente. Então, eu tenho batido muito na saúde, tenho investigado, fui machucada, né, ao tentar ajudar um próximo, né? E eu tenho também investigado as horas extras de todas as secretarias. E tenho investigado por quê. Pessoas recebem 20 mil por mês de hora extra, né? E, ao investigar, eu descobri que a pessoa nem está no trabalho. Tem gente lá na pedra, lá do Morro da Gávea, no dia da hora extra, e o governo dando hora extra. Então, eu estou fazendo uma grande, né, investigação sobre isso. E hoje eu também quero deixar aqui meus sentimentos, seu Cláudio, porque a sua amiga, né, a Sueli, quem não conhece a Ingrid, que servia, que limpava aqui o prédio da Câmara, ela perdeu o sobrinho dela ontem. Búzios bateu recorde de morte no mês de março e já começou a bater recorde agora no mês de abril. O bebê nasceu com 4,5 kg. Hoje eu fui lá, o quarto todo arrumado. Sabe o que aconteceu? A criança nasceu com um probleminha. E conseguiram a vaga para a criança, lá em Saquarema. Falei, que bênção. Né? A irmã, o parente até me ligou, Gladys, não precisa não. Porque me disseram que eles ligaram para todos os vereadores, porque todos são amigos dessa família. E parece que um dos vereadores conseguiu. Parabéns. É o nosso dever servir ao próximo. Não é porque a gente é vereador, não. É o que manda a lei. Só que Búzios tem 3 ambulâncias, ou 4, se eu não estiver enganada, alocadas no valor de 83 mil por mês. Ambulâncias UTI. E a criança levou 8 horas esperando a UTI. Foi de 3 horas da tarde, foi chegar 11h30 da noite. E na hora que chegou, a criança morreu. Então, fala, Gladys é barraqueira. Gladys é maluca. Se ser tudo isso, por eu estar fazendo meu trabalho, pode colocar o nome que quiser. Porque é muito triste você ver uma mãe chorando. Fazer um pré-natal, mas não levar a criança para casa. Estou avisando toda hora. O hospital está batendo o recorde de morte. Por negligência, por médico morcego. Mas, talvez na hora que morrer algum filho de um político famoso dentro da cidade, ou alguém famosa, né, o governo venha tomar alguma providência. Então, a minha indicação de hoje é pedindo mais um médico para a Rasa. Muito fácil, muito simples. Basta querer. Sabe por quê? E tem mais. As 3 ambulâncias, eu quero perguntar aos senhores vereadores, onde é a garagem? Se vocês me derem o endereço hoje, eu dou uma caixa de bombom Ferreiro Rocher. Não existe garagem. Para onde elas vão? Onde elas ficam? Onde elas estavam? Bom, como eu disse, eu estou investigando as horas extras. Alguém aqui se lembra do acidente que aconteceu em Friburgo, em 2011? A tragédia, onde teve 198 mortos? Alguém se lembra? Senhora presidente, a senhora lembra desse acidente? Pois é. Aqui tem o nome da secretária de saúde, que fraudou a licitação, está condenada pela justiça, teve que pagar 240 salários mínimos, é amiga de infância do prefeito André Granado. Eu estou investigando, desculpa, mas essa é a Gladys, até o número da calcinha dela. Então, eu vou dizer para vocês, vereadores, o salário, ela tem 2 vínculos aqui. Salário, 4.196.
hora extra do mês de janeiro, 6.000, desculpa, mas eu estou sem meu óculos, 6.294. Aí tem um aqui, 4.000. Bom, eu sei o seguinte, que com o desconto, ela recebeu no mês de janeiro 10.549. Obrigada, meu amigo Dom. Piorou. Não, piorou, Dom, piorou. O teu é mais forte. Obrigada. Ela recebeu numa matrícula 10.849. Na segunda matrícula, mais 10.100 e pouco. Então, aqui, no mês de janeiro, 2 vínculos, R$20.000. No mês de fevereiro, ela recebeu, né, mais R$22.000. E no mês de março, ela recebeu R$23.000. A Justiça condena a ex-secretária de Saúde de Nova Friburgo e empresários por forjarem contrato na chuva de 2011. Na decisão que cabe recurso, e ela entrou com recurso, né? Juiz considera motivos do delito repugnantes. Triste. A pessoa ganhar dinheiro em cima de uma tragédia. Para usar, quem sabe, anéis, cordões, pulseiras de ouro, viagens. E, enquanto isso, na rasa, só tem um médico. Enquanto isso, lá, o módulo médio de família de Bahia Formosa, não tem computador para emitir receita, para fazer exame. A farmacinha só abre 2 vezes por semana. Então, o que adianta construir prédios, mas não dá para eles o que eles realmente precisam? Humanização. Então, está aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A tragédia na região serrana. Então, cabe justiça. Justiça não, recurso, né? O nome da médica, Jamila Calil Salim Ribeiro. Deverá cumprir pena de 16 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado, por dispensa irregular de licitação, peculato e associação criminosa, e além de pagar multas e mais multas e mais multas a ser paga para a prefeitura e mais 240 salários mínimos. Mas sabe aonde essa médica tão bondosa, tão carinhosa, né, que matou, além da chuva, das pessoas perderem centenas de pessoas, ela roubou a saúde de Friburgo, é amiga de criança do doutor André. E aonde está ela? Em Búzios. Em Búzios, ganhando um montão de hora extra. Aí fala o quê? Que eu falo demais? Aí a doutora Vera passa por mim e não fala? O que é dela está guardado. Porque ela é médica, concursada, é diretora, e como que pode ainda fazer exames para a prefeitura? Isso é crime. Quantos milhões essa médica não recebe por ano? Aí você vai no hospital, não tem medicação? Não tem. Não tem. Não tem lençol. Não tem travesseiro. Vai lá ver o cubículo que a guarda dorme. É falta de respeito. É falta de amor. É falta de humanização. Porque quem vai nos velórios sou eu. Porque as pessoas me marcam no Face o tempo inteiro. Gladys, me cá, Gladys, me ajuda, Gladys, faz isso. E eu estou lá. E é muito triste a gente ficar inerte a tanta desgraça e não poder fazer nada. Igual agora, vetar. É só botar uma placa ali, ó, aqui tem fralda de graça, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O povo quer amor, dignidade, aquilo que ele paga. Hoje eu estive no bairro, tudo imundo, tudo sujo. É muito dinheiro. Búzios arrecada mais de 20 milhões por mês. Búzios arrecada 247 milhões
por ano. E não tem desculpa, não. É roubo. Aí fala, a vereadora chamou o prefeito de ladrão. Mas é roubo. É roubo. Pegar uma médica condenada a 16 anos em regime fechado, trazer para Búzios. Antes de eu me eleger, ela estava em Búzios, recebendo aqui milhares de reais por mês, enquanto na Rasa, vereador Dom, só tem um médico. A Rasa hoje passa 16 mil habitantes. Ali à noite, no PU da Rasa, é para ter um clínico, um ortopedista, um pediatra. Isso que é para ter na Rasa. No mínimo. Agora, quando eu cheguei lá, estava todo mundo jantando. E eu falei, cadê o técnico? Porque o técnico pode prestar os primeiros socorros. Estava jantando também. Todo mundo jantando. E o povo que se lasque. Porque, às vezes, por causa de segundos, a gente pode salvar uma vida. Então, eu estou aqui, ó. Jamile, Salim, ela deve ser parente dos árabes. Tá certo? Ganhando aqui, ó, dezenas de horas extras. Enquanto na Rasa não tem médico. Tá certo? Enquanto nos módulos médicos de família está faltando médico. Não tem. Deixa eu ver. Com até 13 mil homens que tem em Búzios, só tem 120 fichas para urologista. Coitado dos homens. Vão morrer de próstata. Búzios tem recurso para termos médicos. E tem mais. Para termos televisores. Porque já teve. Na gestão do outro prefeito, né, Toninho Branco, tinha televisão em cada quarto. Tem que ter ar-condicionado em cada quarto, televisor. Por que não contratar cuidadores de idosos para aqueles que não tiveram filhos e não tem ninguém para cuidar no hospital, porque eu vou lá fazer visita. E falo para ele, não, meu filho mora nos Estados Unidos, meu filho mora no Amazonas, e o homem está lá sozinho. Não tem ninguém para trocar fralda. Então, gente, é isso daí. O prefeito contratou uma condenada que ela recorreu. Porque enquanto se tem padrinho político, vai recorrendo. Ou se fosse pobre, já estava na cadeia. Tá certo? Então, enquanto ela recebe dezenas de horas extra, a Rasa está lá padecendo. São José, Bahia Formosa, não tem um bairro que eu possa chegar aqui e dar parabéns. Tá certo? E hoje, assim como o seu Cláudio chora, porque houve negligência médica, chamaram a guarda para bater no seu Cláudio, porque ele falou assim, eu não levo minha mulher para casa, ela tem que ser internada. Tadinho, se ele soubesse, tinha levado para casa, tinha dado chá. Ela tinha sido curada. 4 dias com infecção urinária, deu 4 paradas cardíacas, e veio a óbito e hoje ele está ali. E agora ele perdeu o quê? Ele viu a melhor amiga dele, que deu todo o suporte para ele na morte da mulher dele, perder seu neto, de 4,5 kg. Então, essas são minhas palavras. Deixo aqui, não sei nem que palavra que eu vou deixar, sabe? Porque hoje eu estou aqui de cabeça baixa, porque eu estou arrasada. Com tanto desmando em todas as secretarias. E pode ter certeza que cada fala, cada papel meu é denunciado. Todos, uma hora vão pagar pelo crime que cometeu. Quem poderia imaginar que Paulo Melo hoje ia estar preso? Quem poderia imaginar que Pisciani ia estar preso? E quem poderia imaginar que Cabral ia estar preso e agora denunciando o comparsa dele, dizendo que foi ele que ensinou ele a investir dinheiro. Investe boi, compra boi. Uma hora descobre para onde que foi tanto dinheiro. Não adianta. A Bíblia é clara. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. São essas minhas palavras finais. Convido o vereador Newton César, seu tempo regimental é de 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes presentes, internautas, quero me solidarizar aí com o senhor Cláudio, a esposa dele, né? O sentimento aí, bem por essa perda dessa criança aí que, infelizmente, a gente fica muito triste com esse acontecimento. A gente está a presença dos amigos brugreiros aí, que estão na luta aí há muito tempo, desde o ano passado, né, retrasado, lutando para que haja essa regulamentação aí da sua atividade, uma atividade maravilhosa, como a Joyce bem falou. Muitos de nós, quando vamos para outras cidades, a gente utiliza também do bugre para poder fazer um passeio, né? É gostoso. Então, parabéns aí pelo trabalho de vocês e com certeza a gente vai estar dando todo apoio para que logo se resolva essa questão de vocês. A gente está precisando de um amigo aí, Leonardo, né, empresário, vai ser com a gente, meu amigo, mora na Rasa. Nosso amigo também, guarda-vida, Jean, sargento, a Guarda Municipal presente aí. E, senhora presidente, quero dizer que estivemos hoje participando do 7º Congresso da Saúde, lá no INEF, qual foi organizado, né, pelo Conselho da Saúde, por ver ali várias situações, várias diretrizes para a nossa saúde, para que o andamento da nossa saúde, então o Conselho está ali trabalhando com afinco para que realmente as coisas, as políticas públicas da saúde aconteçam. Então, parabenizar aqui o Conselho da Saúde, a Secretaria também de Saúde que estava presente, nós estivemos lá, eu, o Josué, a vereadora Joyce. Então, foi muito importante, muito bacana. Estivemos também visitando a Comissão de Educação, eu, o Dida Gabarito, Josué, encontramos a presidente Joyce lá também, o secretário Robalo. Vamos falar sobre, né, as melhorias, os reparos nas escolas. Então, ficamos ali surpresos que ele falou que estava acontecendo, as licitações estão acontecendo. Estava recebendo aí, essa semana 70 ventiladores para poder repor nas escolas. Então, a gente fica muito feliz porque estamos recebendo muitas reclamações dos pais falando sobre os ventiladores, né? E tipo assim, e já há bastante tempo. E hoje estivemos também visitando a Escola Eva Maria e ficamos felizes, né, vereadores? Quando entramos numa sala que estava com o ar-condicionado ligado e a gente viu ali a tranquilidade das crianças, né? Eu não tive essa oportunidade de estudar numa escola com ar-condicionado. E fomos na Rasa e podemos ver ali a alegria das crianças, a tranquilidade, né? Porque um calor, as pessoas ficam agitadas. E com ar-condicionado ficam calmas. Então, foi muito, muito bacana poder ver essas crianças ali recebendo esse carinho, o que elas merecem. Senhora presidente, quero falar também sobre esse requerimento de convidar o secretário Paulo Abranches para que venha a esta casa e dizer que conheço de longa data o secretário, né, o Paulo Abranches, é engenheiro, efetivado no nosso município, e hoje está respondendo pela Secretaria de Obras. E a vinda dele aqui, senhores, é para que ele possa nos falar, né, do andamento da sua secretaria, que é de suma importância para o nosso município, né, para expor para nós o andamento das obras do nosso município, falar também sobre os alagamentos, né? Nós temos alguns pontos pontuais na nossa cidade que tenha alagado e a gente quer que o secretário possa estar aqui expondo para cada um de nós, para a população, né, se já existe algum planejamento, se existe algum projeto que a secretaria está desenvolvendo, se precisa da ajuda dos vereadores, se precisa da população, se precisa da abaixo-assinado, o que de fato precisa para que possa a população, quando tem um momento de chuva, né, ela possa ficar tranquila, porque muitas e muitas vezes, senhora presidente, tem causado transtorno à população. As ruas, né, ficam intransitáveis, muitas e muitas vezes acarreta até prejuízo com as famílias que compram o seu móvel e se perde com as enchentes. Então, a gente quer trazer aqui
o secretário, a gente quer que a população possa buscar, né, o seu vereador do bairro, o vereador que você votou, né, que possa estar trazendo realmente, né, essas perguntas, essas colocações, para que daqui a vinda do secretário aqui não seja simplesmente, de maneira nenhuma nós queremos expor aqui o secretário, a vida dele, mas sim que ele possa estar trazendo para nós o que tem a secretaria de bom para mostrar para a nossa população. Então, senhor presidente, a gente quer realmente que depois desta vinda aqui, que haja, né, uma força-tarefa, que haja as nossas indicações aqui, projeto de lei, para que realmente a nossa cidade possa ficar. Quando tiver aquela mudança, né, aquelas nuvens, ninguém saia correndo ou fique preocupado que vai perder o seu bem, tem que levantar a geladeira, levantar a televisão. Então, a gente não quer isso. E outras coisas mais, né? Nós temos também aquela obra ali no Alto de Búzios. Poxa, já está um bom tempo aquela obra e a gente vê ali, ora a gente vê poucos serventes, poucas pessoas trabalhando naquela obra, a gente quer saber o porquê de poucas pessoas estarem ali, e a gente quer que a coisa ande, quer que fique realmente bonita aquela rua que está tão esperada, aquela obra tão esperada. Vários prefeitos passaram por esta cidade, por essa administração, e não foi feito nada. Então hoje o governo André Granado tem, né, começou esta obra e nós estamos aguardando, né, para que esta obra termine e que a nossa população possa estar utilizando ali aquela via, os taxistas possam estar utilizando, os bugres, nós, moradores, e que também os moradores, senhor presidente, possam utilizar a bicicleta, hoje tão usada, né, por várias pessoas, na sua condução para poder ir para o seu trabalho. E ali, vereador Josué, né, nós sabemos que teremos ali a tão sonhada ciclovia. Então os moradores poderão, né, com segurança, poder ir e vir com aquela via que a gente sonha que aconteça. Então, muito obrigado, senhor presidente, e aguardamos, né, que os nossos pares possam estar aprovando esse requerimento e que tão logo o secretário esteja nesta casa para que a gente possa estar sabendo dele sobre as informações da secretaria. Muito boa noite. Convido o vereador João Carlos Souza dos Anjos, seu tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, assistência presente, internautas, meu cordial boa noite. Presidente, olhando aqui as matérias na pauta, vejo que está aqui para ser encaminhada às comissões, a CCJ, a questão da regulamentação dos bugres. Haja vista que, no meu entendimento, muito importante também para a cidade, é um trabalho direto com o turismo, né? A gente tem que ajudar a fomentar essa questão, a gente tem que estar discutindo essa questão melhor, a gente tem que fazer o melhor possível para regulamentar esta profissão. Por quê? Porque a gente viu que o táxi é regulamentado, o táxi náutico é regulamentado. A gente viu agora que estamos também propondo aqui nesta casa, discutindo com o pessoal do uso dos aplicativos, também que está para ser regulamentado. Por que não os bugres da cidade? A pergunta que eu faço a Vossa Excelência. Podem contar comigo nisso aí. Logicamente, temos que fazer uma questão de impor um limite nessa lei, porque quando deixa vago, deixa um espaço vago, a gente vê que hoje vamos dizer que tenha 30 bugres. Amanhã, se a gente não fizer isso amarrado na lei direito, para regulamentar a quantidade de bugres na cidade, se hoje tem 30, daqui a 3 anos vai ter 300. Não existe isso. Isso aí é uma coisa que a gente pode regulamentar e fazer com que não se faça política lá na frente, oferecendo autonomias,
que a gente vê é muito isso. Não estou falando de agora, estou falando de vários anos atrás. Então, eu, endossando aqui o discurso de Vossa Excelência, com certeza é uma matéria que terá o meu voto. Acho importantíssimo trazermos todos eles para discussão, para a gente ver o que pode ser feito, o que não pode, o que a gente pode emendar na lei também, para a gente ajudar os companheiros, porque é um trabalho importante, faz a questão toda de turismo na cidade, leva nos pontos turísticos, nos atrativos turísticos que temos na nossa cidade, e o serviço de vocês é muito importante. Podem contar comigo, que estaremos juntos nessa luta. Senhor presidente, aproveitando aqui para registrar a presença do nosso presidente da Associação de Taxistas de Búzios, Arthur Valles, registrar a presença dos nossos guardas municipais lá, o Gomes e esqueci o nome do meu parceiro lá. São parceiros. A gente fica feliz com a presença de vocês. Gomes, que é uma liderança de Silva Jardim fortíssima, guarda concursado do município de Búzios, patrimônio do município de Búzios. E aqui também, senhora presidente, registrar a presença de, na minha opinião, quando falamos de serviço de salvatagem, salvamento marítimo, a gente não pode nunca esquecer do nosso amigo Sargento Farias, que está nos honrando com sua presença aqui na assistência. Dizer também, senhora presidente, uma questão que eu não sei se vossas excelências têm conhecimento, que vieram esse final de semana os mesmos marginais que adentraram a nossa cidade há uma semana atrás, vieram para roubar novamente as pousadas de Búzios. Acho que todos vocês têm conhecimento do que aconteceu. A guarnição do Highboat Lima conseguiu prender, houve troca de tiros, vieram de táxi de Cabo Frio para Búzios, para furtar e roubar em Búzios, talvez, por que não matar? Então a gente tem que estar aqui frisando sempre o esforço da polícia. No momento que foi oportuno eu cobrei, eu falei, e hoje a gente tem que vir aqui, tem que ter a coerência de saber o momento certo de falar e elogiar. Polícia Militar de Búzios, sob o comando do Tenente Malheiros, comandante da 5ª CIA de Búzios, está de parabéns, junto com a guarnição do Highboat e o Lima. Aproveitando também, senhora presidente, Vossa Excelência falou que os finais de semana chegam a ter 40 carros trabalhando na cidade. Muito mais que isso, presidente. Chegamos a ter 200, 250 carros de fora. Por isso, a importância que Vossa Excelência falou da lei do uso dos aplicativos, que serão bloqueados esses veículos que vierem de outro município para trabalhar em Búzios, talvez seja a parte mais importante desta lei, que é chamada de cerca elétrica, onde vai bloquear esses carros que chegarem no município de Búzios para trabalhar. Nós temos que correr com esse projeto, temos que já pedir a comissão para acelerar isso, para trazermos na pauta e aprovarmos esse projeto, que é de suma importância, não só para a classe de taxista e para quem faz o uso do aplicativo, mas importante para a cidade também. Então, presidente, ouvindo aqui também o que a vereadora Gladys falou, prestei bastante atenção na questão das horas extras. Haja vista, quando eu estive secretário de Segurança Pública da cidade, a primeira coisa que eu fiz quando assumi a pasta foi cortar as horas extras excessivas. Tem pessoas que merecem, que trabalham e que merecem ganhar as horas extras. Tanto é que o governo propôs aqui um projeto de lei para regulamentação dos cargos dos guardas municipais. E esse projeto também é muito importante, no meu entendimento, a gente tem que votar rápido também, porque a gente já vai fazer uma grande economia nessa questão de hora extra. E o que me deixa triste, vereadora Gladys, é saber que essas pessoas que talvez dê um plantão por semana no município, ou não sei, a cada 15 dias, vou procurar me inteirar melhor sobre isso, ganha essa quantidade de hora extra. E a gente fica muito triste, porque sou pioneiro do serviço de guarda-vidas no município de Búzios, e quando os nossos guarda-vidas têm um teto limite de 40 horas para fazer, ora veja, 40 horas numa base salarial de R$ 1.100, as horas extras do guarda-vida é irrisória. E a gente vê a dedicação que tem
o zelo que tem com a população, com o turista da nossa cidade, e ainda continuam ganhando essa merreca. A gente não pode deixar de frisar essas coisas. Outra coisa, senhora presidente, como sempre falei, irei pontuar os prós e os contras do governo. Estou aqui para isso, não vim aqui para fazer média com ninguém. E é inadmissível, senhora presidente, que quando a gente chega no hospital e recebe as fotos, se Vossa Excelência permitir, na próxima sessão até coloco para que todos possam ter conhecimento, que eu gosto de falar no embasamento e nos fatos, não no boato. Uma criança, senhora presidente, deitada numa cama de hospital, onde tinha várias manchas de secreção de algum paciente que estava antes dela ali, e ela deitada naquelas condições. Inadmissível. Inadmissível. Existe lavanderia? Não existe lavanderia? Existe uma empresa que está sendo paga para prestar esse serviço? Não existe. A gente tem que ver isso tudo. Não é possível que vamos ficar quietos com isso tudo. Eu não vou ficar. Outra coisa, tenho certeza que Vossas Excelências também recebem muitas denúncias, muita reclamação, muita reivindicação. E agora, essa semana, 3 pessoas foram num posto médico de urgência da Rasa, na Justiniano de Souza, e não tinham medicamento também. Não tinha injeção, não tinha quase nenhum medicamento no posto. Pô, me elegi para quê? A pergunta é essa. Para quê? Eu não consigo entender como que a gente vai fazer. Eu vou fazer uma coisa, vereadora. Eu vou falar uma coisa aqui, e vai ficar registrado nos anais dessa casa. Qualquer requerimento, como assim o vereador Niltinho propôs da vinda do Paulo Abranches aqui, a partir de hoje, todo o requerimento que for para convocar secretário, para que venha aqui dar explicação à população, já tem o meu voto antecipado. Antecipado. A pior coisa que tem é querermos tapar o sol com a peneira. Não existe. O que é bom tem que ser falado. E o que não está funcionando tem que ser falado aqui também. Que é isso? Que é isso? Eu não me elegi para isso. Outra coisa que a gente não pode deixar, estou escrevendo, a gente fica recebendo, às vezes a gente está no telefone, as pessoas estão achando que a gente não está prestando atenção na sessão. Tanto estou prestando que eu abordei várias questões que Vossas Excelências pontuaram aqui. E a gente está aqui interagindo com o eleitor. Então, o eleitor, ele está mandando toda hora. Pô, Dom, e a lâmpada da minha rua? Dom, e a lâmpada não sei o quê? E o mato que está tomando conta? Até quando? A pergunta é essa. Até quando? Ah, está fazendo a licitação, a empresa... Ah, o povo tem que esperar a licitação acontecer? Que isso? E o planejamento do governo? Não pode. Não pode, gente. Não pode. Eu não vou ficar quieto com isso mais. Toda a sessão vai ser isso. E eu tenho certeza que eu vou estar contribuindo com o governo, senhora presidente. Estou contribuindo com a cidade. A minha preocupação não é com o governo, é com a cidade de Búzios. Se tiver bom, vou elogiar o governo aqui com a mesma eficiência e eficácia que estou fazendo hoje. Mas não está bom, não vou elogiar, vou criticar. Mas sempre pautado na crítica construtiva, para avançarmos. Não adianta a gente ficar aqui falando, detonando o governo e a cidade continuar engessada. Temos que ter coerência com o que falamos. Agora, eu não vou ficar aqui toda a sessão sentado, olhando, vendo, recebendo as mensagens, as pessoas na porta da nossa casa, porque nos elegeram para representá-los aqui. E eu não vou ficar entubando ou não, dando desculpa esfarrapada. A verdade é para ser falada. Tá bom, não tá bom, e nós vamos fiscalizar. E vamos para dentro. E vamos trazer a esta casa as pessoas que estão responsáveis por esta pasta para estar explicando aqui à sociedade. Mas não é para chegar aqui e fazermos teatro, não. Temos que chegar aqui e cobrar e perguntar. E a sociedade também tem que participar, porque é a mais prejudicada nisso tudo. E aqui sempre está reivindicando, vereadora Gladys, mas no momento que nós julgamos oportuno para que elas possam estar junto conosco, aí você vê que a maioria não vem. Temos que fazer uma reflexão. Aprendi com um amigo meu, que ele falava para mim,
até o Chiquinho da educação, um amigo meu, ensinou muito de política. Não há bons ventos para quem não sabe aonde quer chegar. Eu sei aonde quer chegar. Eu quero chegar. Eu quero ver, vereadores, uma cidade próspera, sem demagogia, sem hipocrisia. Eu detesto isso. Como eu falei a semana passada, a hipocrisia mata. Mas eu quero uma cidade próspera. Eu quero sair na rua, nas ruas da cidade, e a pessoa vir falar, pô, fui lá no posto e tinha remédio. Fui no hospital, o lençol estava limpinho. As pessoas foram bem tratadas. A questão que Vossa Excelência falou aqui, do recém-nascido, eu recebi a ligação da Ingrid, a dona Sueli, que é uma amiga querida minha, sempre me recebeu muito bem na casa dela. Estou aqui aproveitando o ensejo para prestar os meus sinceros sentimentos à dona Sueli. Não sabia que era neto dela, não tinha esse conhecimento. Mas a Ingrid me ligou domingo, prontamente eu liguei para o secretário Vacchini, prontamente ele me deu a resposta, entendeu? Prontamente ele deu a resposta que estaria esperando a ambulância do Corpo de Bombeiros, porque era uma neonatal para transferir a criança. E, infelizmente, a criança, fui saber ontem que veio a óbito. A Deus pertence tudo isso, mas o pior que tem, pior de tudo, somos nós que queremos tapar o sol com a peneira, fingir que não estamos vendo as coisas que têm acontecido. Então, senhora presidente, vereadores, eu também não posso deixar aqui de frisar a questão que foi Niltinho, se eu não me engano, que falou que a escola tinha ar-condicionado, a escola que ele visitou. Acho muito bom isso, obrigação de um governo. Agora, a escola Modini, vereador, até os ventiladores estão quebrados. Não sei se vocês têm ciência, meu irmão até postou nas redes sociais hoje, no perfil pessoal dele, a respeito dos ventiladores do Modini. E aí? Eu vou ver isso tudo e vou ficar quieto? Vou não, presidente. Daqui para frente é o trabalho sempre aguerrido que nós tivemos. Haja visto, se puxarmos aqui dentro dos anais dessa casa, vamos ver como nós votamos o nosso posicionamento até hoje, desde que eu vim compor esta Casa Legislativa. Muito obrigado, senhora presidente. Essa questão dos contratos, lavanderia, e a gente vem falando sobre a empresa que faz a limpeza da escola também, e eu tinha anteriormente a fala de Vossa Excelência, vereador Dom, solicitado à Casa, ao Departamento Técnico, que procurasse nos arquivos se nós temos os editais e as minutas de contrato dessas duas empresas, Lavanderia e Saga, que faz a limpeza de escola. Então, se nós não tivermos aqui, nós vamos também solicitar por requerimento, e pode ser de todos os vereadores, tanto da Lavanderia, quanto também da Saga Limpeza de Escola, que a gente tem recebido inúmeras reclamações, até dos próprios funcionários da empresa. Então, acho que é pertinente a gente fiscalizar essa questão dos lençóis e da falta deles, isso já é de longa data. A Prefeitura vem aí com um projeto de construção de almoxarifado, mas se a empresa não consegue entregar esses lençóis, se ela não consegue repor, então não tem por que ficar. Então, a gente já está vendo se nós temos no arquivo para nós fiscalizarmos isso. Se não tiver, nós vamos buscar isso, pode ser conjuntamente. Coloco em votação a autorização para passarmos para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhora presidente, feita a chamada em número regimental.
Havendo número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Coloco em votação o requerimento de número 11/2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações de número 55, 56 e 57. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Convoco agora, nesse momento, convido os vereadores inscritos para a ordem do dia. Pela ordem, vereadora Gladys Nunes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Bené, eu não enxergo. Agora que eu te vi. Tá? Então, essa semana eu vou cuidar de mim. Hoje eu prometi para Deus que eu vou olhar para mim. Eu estou cheia de problema. Ontem eu não dormi, a minha coluna trincou, coitado do Evandro. E Felipe também, seja bem-vindo, tá? E todos vocês aí. Até o Felipe, o Bené, dá para enxergar um pouquinho. Daqui para lá, gente, você já viu como é que é, né? Bom, eu quero aqui dizer para os meio assim, dos bugres, fica melhor. Dizer para vocês que eu sempre estive do lado de vocês, já participei das primeiras reuniões e sempre deixei meu afeto, minha luta, né? Amo a todos, quando eu estou subindo o mirante, sempre ganho uma carona, né? Eu fico feliz, né, da Câmara estar unida, né, pela luta para vocês se legalizarem, né? Também, né, lembrar a presidente, né, e aos outros vereadores que o que o Dom falou, o vereador Dom falou, eu concordo, né, sobre, às vezes, entrar um outro governo, né, ou até mesmo nesse, em época de eleição, trocar, né, como é que fala, autonomia por voto. Então, tem que ter um número dos bugres, que não dá para falar o outro nome. E, presidente, eu acho que também a gente deve olhar para o táxi náutico, né, criar um número, sentar com eles, e também o pessoal das escunas. A gente lembra que é 3, 4, hoje são 37. Então, agora no inverno é o seguinte, está igual a formiga. Trabalha no verão para comer no inverno. Se não guardar, meu irmão, vai ter que vender o bugre, vai ter que vender a escuna, vai ter que vender um terreno que comprou com tanta luta e sacrifício, né? Então, que a gente possa estar fazendo essas leis, né, conversando com eles, para isso não virar uma moeda de troca. Sobre o vereador ter falado, né, que muitas das vezes chama a população e a população não vem, gente, a população tem medo, né, porque a gente vive num governo ditador. Não adianta. Desculpa usar o nome, que a gente não pode pegar o nome da assistência, mas se o Bené botar a cara num lance da saúde ou do transporte alternativo contra o governo, o bugre é caçado. Porque foi assim que fizeram comigo. Eu tive que vender o bar do meu filho lá em João Fernandes. Cada vez que eu batia aqui, fechava o bar. Agora tem um vará, mas daqui a pouco vai dizer que tem uma mosquinha, que a pia está suja, e assim vai. Então, ninguém, a cidade é um município pequeno, não é um município grande, né? Também quero parabenizar a guarnição, né, do Raibolt, do Lima, né, não só por ter prendido os marginais que assaltaram as pousadas, mas também teve várias prisões e apreensões de drogas na Vila Verde e em outros bairros da nossa cidade, não é? E pedir, né, aos vereadores que cheguem junto ao governo, né, porque o feriado vai começar agora. E na descida, vindo da Rasa para cá, quem conhece faz o jogo da lambada. É muito buraco. Eu ia simplesmente chamar meu pedreiro, pagar a diária dele, ia traçar uma massa ali e ia mostrar para o secretário como é que faz pelo menos um paliativo. Ah, é do Estado. Ah, não tem asfalto. Gente, aquilo ali pode causar a morte. Porque né, os vereadores, os moradores, conhecemos. Então, a gente dá aquela lambadinha, né?
Mas o turista que vai vir de madrugada? Porque a iluminação não tem, está fraca, não é? Então vai acontecer uma tragédia ali, né? Um acidente de moto, se o motoqueiro bater ali, já era. Então é aquilo, o brasileiro às vezes, ele espera a tragédia acontecer para depois, né, tomar ali suas precauções. Então, nós somos vereadores, né, vocês têm acesso livre ao prefeito, né? Eu vivo cobrando, vivo mandando ofício, e soube até, né, não sei, que aqui tem uma cidade pequena, tem muita fofoca, o povo tem a mente, né, bem criativa, falaram que o secretário nem leu meus ofícios, de imediato ele já rasga, né? O secretário do filho do Nobre, o Júnior, né? E eu acredito que sim, porque aonde eu peço para limpar, o povo cobra, olha, hoje eu fui lá, medi o mato, está com mais de 2 metros de altura, né? Totalmente ali abandonado. E gostaria de falar para o Dom, meu amigo, parceiro, deixar aqui um... Doutor Vaquini não é secretário, não. Embora ele vá estar todo dia na prefeitura. Para terminar, presidente, ele está respondendo o processo porque ele tinha 2 vínculos na prefeitura de Cabo Frio, na época de Marquinho, 2 vínculos aqui, além de ser concursado, secretário, ainda recebia 15 mil de hora extra. Né? Eu acredito que ele não faz mais parte daqui, não. Embora ele está todo dia na prefeitura, eu acho que ele deve ir para rever os amigos, aquela música, né? Não para trabalhar em prol do nosso município. Convido o vereador Josué Pereira, tempo regimental de 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, assistência presente, internautas, boa noite a todos. Tá nesse momento parabenizando os bugueiros que estão aqui nessa noite. Tivemos várias discussões ao longo desses últimos meses e a gente espera que esse projeto de lei possa ser discutido e aqui a gente aprove logo, para regulamentar antes que a cidade perca o controle. Daqui, como o vereador Dom mesmo disse, hoje pode ter 30, daqui a 6 meses pode ter aí 60, 100, e olhe lá. Então é necessário que nesse momento façamos essa organização com esse projeto de lei para que vocês possam ter mais respaldo até do poder público para vocês estar ali trabalhando e trazendo sustento para a casa de vocês. Podem contar comigo sempre nas discussões e assim que o projeto estiver disponível, a gente vai votar de acordo com aquilo que é melhor para vocês e para a cidade. Senhora presidente, corroborando com o que a vereadora Gladys falou nesse momento com relação ao acesso à cidade de Armação dos Búzios, vereadora, não é só aquele trecho ali da Igreja Metodista do Cruzeiro, não. Nós temos também, depois da Praça do Quilombola, em direção ao Rio de Janeiro, tem uma cratera na estrada, perigo constante, acidente. Nós que conhecemos a cidade já conhecemos os buracos, mas quem está vindo para a cidade nesse feriado não conhece, então o risco é grande. Então peço encarecidamente nesse momento que a secretaria responsável possa estar atuando, nem que seja de forma paliativa, para que a gente possa passar o feriado aí na mais tranquilidade possível. Também, vereadora Gladys, falando sobre o posto de urgência da Rasa, é importante sim que nós tenhamos ali mais um médico. Assim que a obra que está acontecendo ali naquela unidade terminar, acredito que deve terminar nos próximos dias, será colocado ali o raio-x. Então, acredito que a demanda daquela unidade vai aumentar muito. Então, é necessário que mais um profissional médico esteja lotado naquela unidade para, assim, atender melhor a população. Hoje, como o vereador Niltinho mesmo disse, nós estivemos na Escola Eva Maria da Conceição, eu, vereador Niltinho, vereadora Joyce, presidente da casa, junto com o secretário de Educação, o senhor Robalo. Aquela escola foi inaugurada, se eu não estiver enganado, em 2012, falha a memória, e aquela escola já foi inaugurada com um ar-condicionado em todas as salas. Só que devido à falta de manutenção nesses aparelhos, eles não estavam funcionando. Graças a Deus, nessa semana, foi feita uma manutenção, faltam apenas 2 salas, 2 aparelhos de ar-condicionado para resolver, e assim aquela escola está
com seus aparelhos funcionando normalmente. Ali a gente pôde notar que as crianças estavam mais atentas naquilo que o professor estava passando. Falando de mudinho, vereador Dom, é uma saga aquela escola, porque a gente já não aguenta mais. Eu já estive lá umas 3 vezes, já passamos, né? A esperança que nós temos, parece que a secretaria está adquirindo aí alguns aparelhos de ar-condicionado. Só que naquela escola vai ter que mexer na fiação elétrica, porque ela não está preparada para a utilização de ar-condicionado nesse momento. Mas, enquanto isso, que não instale um ar-condicionado, que pelo menos os ventiladores estejam em perfeito estado para utilização, que assim ali os alunos e os professores não sofram tanto com o calor, que nesse ano realmente foi daquele de rachar. No mais, senhora presidente, muito obrigado pela oportunidade. Bom, os vereadores já fizeram as suas conclusões nas suas falas. Eu confesso que eu iria fazer uma conclusão, mas não vou fazer, até porque muitos assuntos acabaram sendo ditos também. Então, deixa para uma próxima e a gente encerra essa sessão. Não tendo mais nada para tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.